Então, questão 2, página 118, ela fala o seguinte: 3 famílias fizeram uma viagem de férias partindo do interior do estado onde moram até o litoral. A distância total do percurso foi de 120 quilômetros. E do início até o fim foi 120 quilômetros. Por alguns motivos, elas realizaram paradas depois de percorrer distâncias diferentes. Ok? Então, elas pararam por algum motivo qualquer. Aí ele começa a falar. A família 1 realizou uma parada na metade do caminho para se alimentar. Então, reparem bem, quando ele falou metade do caminho, o que acontece? A família está na letrinha A. O que acontece a família 1? Parou na metade do caminho. Metade, para mim, é quando eu pego o caminho inteiro e divido o caminho em 2 partes e eu parei no meio. Então, é o primeiro desenho, família 1, eu dividi o inteiro em 2 partes e ela parou no meio. E ali tinha um restaurante que ela se alimentou. Família 2 realizou uma parada para abastecer o carro, faltava 1/6 do percurso para completar a viagem. Então, observe o seguinte, a família 2, ela parou quando faltava 1/6 do percurso para chegar no fim. O que acontece? Quando você fala em 1/6, você pegou inteiro, fez a viagem inteira, dividiu a viagem inteira em 5 partes. Em 6 partes, quer dizer, em 6 partes. E ele usou uma. Como faltava para terminar 1/6, ficou lá no finalzinho, lá, uma parte para terminar a viagem. Ali ele parou para abastecer o carro. E a família 3, ela realizou uma parada para trocar a fralda de um bebê, quando a distância percorrida era 1/3 da distância total. 1/3 da distância que faltava para completar o percurso. Então, ele pegou e dividiu inteiro, correto? E usou uma dessas partes que faltava para completar o percurso. Então, essa fotozinha que está aí, é letrinha A. Repara que para vocês tem, no seu livrinho tem 3 espaços para cada família, e sua função qual era? Era você dividir os elementos e marcar onde queria. Então, isso aí você tem que marcar no seu livrinho aí. Continuando a questão 2. A letra B, ele faz a seguinte pergunta. Determine qual a distância percorrida antes e depois da parada por cada família. Então, a família 1, ela parou na metade do percurso. Então, metade de 120, o que eu fazer? É pegar 120, dividir por 2, que daria 60 quilômetros. Então, a família 1, ela andou 60 quilômetros e ainda faltavam 60 quilômetros. Essa é a família 1. A família 2, ela parou para abastecer quando faltava 1/6 da viagem. Ou seja, ela andou 5/6 e parou 1/6. Então, o que acontece para mim quando eu falo em sexto? É pegar o inteiro e dividi-lo em 6 partes. 120 dividido por 6 dá 20. Correto? E ela andou 5 partes antes e faltou uma parte para completar a viagem. Então, 5 vezes 20 dá 100. Então, ela percorreu 100 quilômetros e faltava 20. Que um total do percurso é 120 quilômetros. E, finalmente, a família 3. Se você observou, o percurso foi dividido, no caso, em 4 partes.
120 por 4 dá 30. Quer dizer, ela andou 30 quilômetros e parou para trocar a fralda do bebê. Aí faltou para completar o percurso 3 partes. 3 vezes 30 dá 90. Então, a família 3 percorreu 30 quilômetros, parou, depois percorreu mais 90 quilômetros. Isso que aconteceu. Isso aí para cada família, A, B e C. Cada uma você pode observar que o percurso era o mesmo, mas ela fez uma parada em um lugar diferente uma da outra. Ok? Continuando. A questão 3. Está na sua telinha em negrito aí. Ele fala o seguinte. Caio terminou sua turnê de shows e precisava voltar de carro para sua casa, que fica a 300 quilômetros da distância de onde ele se encontra. O marcador de combustível de um painel do carro indica que ele precisará parar para abastecer depois de ter percorrido 5/6 da distância. Após quantos quilômetros Caio vai precisar parar para abastecer? Então, a distância inteira do show que ele estava até a sua casa era 300 quilômetros. Ele iria andar 5/6 dessa distância e iria parar para abastecer. Ou seja, 5/6 de 300. Então, ficaria o que para a gente? 5/6 vezes 300. Ok? O que você vai fazer? Você vai multiplicar em cima e dividir embaixo. 5 vezes 300 dá 1.500. 1.500 dividido por 6 vai dar 250. Ou seja, Caio vai precisar fazer uma parada após percorrer 250 quilômetros. Então, veja que ele voltou a trabalhar as frações em suas quantidades de uma forma bem mais simples. Ok? Questão de número 4. Para ir da escola até o clube onde pratica natação, Natália precisa caminhar 12 quadras. Na terça parte do caminho, Natália parou na sorveteria para comprar um sorvete. Sendo da sorveteria, quantas quadras Natália ainda precisava caminhar? Então, reparem bem, onde ela fazia natação, eram 12 quadras, correto? Depois de andar 1/3, ela parou na sorveteria, comprou sorvete e voltou. Que pergunta é feita? Quantas quadras ela vai precisar caminhar ainda? Então, primeira coisa, 1/3 de 12 é pegar um inteiro, dividir em 3 partes e usar uma parte. 12 dividido por 3 é igual a 4. Então, cada parte, para mim, tem 4 quadras. A primeira parte, ela parou na sorveteria. E faltou ainda para caminhar 2 partes. Como cada parte aí, no caso, é 4, 2 vezes 4, 8. Ou seja, Natália ainda precisa caminhar 8 quadras para chegar onde ela faz natação, no caso, no clube. Então, agora página 119, explore os seus conhecimentos. Número 1. Represente matematicamente as fases a seguir. O número 81 é a soma de 15 com 66. Então, como é que você poderia escrever isso em linguagem matemática? 81 igual a 15 mais 66. Ou
15 mais 66 é igual a 81. É a mesma coisa. Letra B. O quociente entre 63 e 9 é 7. Então, quociente é uma divisão. 63 dividido por 9 é igual a 7. Ou 7 é igual a 63 dividido por 9. E letra C. A adição de 25 e 11 é igual ao quadrado, quer dizer, uma potência de 6. Então, 25 mais 11 é igual a 6 elevado a 2, que é o quadrado. Ou 6 elevado a 2 é igual a 25 mais 11. Essa é a questão de número 1, página 119, para os seus conhecimentos. Questão de número 2. Tudo agora que você está vendo e está revisando o capítulo inteiro. Adicionando, quer dizer, somando. 19 anos, a idade de Letícia, obtemos 45 anos. Então, qual é a idade de Letícia? Então, imagina o seguinte, ele pegou a idade de Letícia, mais 19, foi igual a 45. E eu quero saber qual é a idade de Letícia. Então, o que fazer? Basta pegar 45 menos 19. 45 menos 19 é igual a 26. Ou seja, a idade de Letícia é 26 anos. Veja como é que é tão simples. Questão de número 3. A soma de 3 números naturais consecutivos. Quando você fala em consecutivos, é como se fosse sucessor. E o que é um sucessor? É um número que vem depois do outro. Por exemplo, qual é o sucessor de 5? É 6. De 10 é 11. De 20, 21. Então, consecutivo e sucessor são a mesma forma de você manusear, trabalhar. Então, o que ele fala? Ele somou 3 números consecutivos e encontrou como resposta 78. Aí ele pergunta, quais são esses números? Então, o que fazer? A primeira coisa que eu vou fazer? Como são 3 números, vou pegar 78 e vou dividir por 3, por ser 3 números. Que daria, no caso, 26. Ou seja, 26 mais 26 mais 26 é igual a 78. Só que 26, para mim, como eu fiz ali, são números iguais. Quando ele fala em consecutivo, ele não é igual ao outro. Ele vai ser uma unidade a mais que o outro. Então, por exemplo, se você mantiver o valor do meio como 26, do meio fixo, 26, qual é o consecutivo de 26? É 27, que é uma unidade a mais. Então, 26 é do meio, 27 é o terceiro número. Agora, que número vem antes do 26? No caso, é o 25. Então, que números eu poderia escolher na minha contagem? 25, 26 e 27. Porque somando os 3 valores foi igual a 78. Ou seja, quando se trabalha com um consecutivo, você tem que pensar que sempre vai aumentar em relação ao anterior uma unidade. Então, dividir por 3, achei 26. Se eu fizer o valor, o segundo termo do número 26, o que vem à frente dele é o 27. O que vem antes é o 25. Então, esses 3 números, 25, 26 e 27 somados, são iguais a 78. E observe que eles são consecutivos. O de 25 é 26 e o de 26 é 27. Quarta questãozinha. A mãe de Sofia
fez um bolo e dividiu esse bolo em 27 pedaços. Depois, reservou uma quantidade de pedaços para a família e o dobro dessa quantidade, olha bem, o dobro dessa quantidade, Sofia levou para a escola para uma festa. Então, observe o seguinte, ela dividiu o bolo em 27 partes. Das 27 partes, uma parte ficou em casa e o dobro do que ficou em casa foi levado para a escola. O dobro. Isso quer dizer o que para mim? Que ela pegou os 27 pedaços e dividiu no total em 3 partes. Porque 2 partes foram para a escola e uma parte ficou aonde? Em casa. Então, pegou 27 e dividiu em 3 partes. 27 por 3 é igual a 9. Quer dizer o quê? Cada parte, para mim, vai ter 9 pedaços. Ou seja, 9 pedaços ficaram em casa e o dobro, 2 vezes 9, 18. E 18 pedaços, Sofia levou para a escola. Terminamos. Porque o nosso caso é trabalhar frações. Então, quando ele fala em partes, são sempre partes iguais. E o que nós fizemos aí? Como ele dividiu, separou uma parte para casa e 2 para a escola, 2 mais 1, 3. Ou seja, no final ficaram 3 partes. Ok? E 27 por 3 dá 9. Então, 9 pedaços ficaram em casa e o dobro foi para a escola. O dobro de 9 é 18. Então, 18 partes foram para a escola. Então, Sofia levou para a escola 18 pedaços de bolo. E questão de número 5. Joana comprou 4 cadernos e pagou R$15. Então, 4 cadernos foi pago R$15. Quanto ela pagaria se tivesse comprado 16 cadernos? Repara o seguinte, eu sei que 4 cadernos custaram R$15. 16 cadernos, eu não sei quanto custa. Só que, para se achar o 16, o que aconteceu? Ela pegou o 4 e multiplicou por 4. 4 vezes 4 é 16. Então, o que fazer nesse caso, então? Se eu sei que 4 vezes 4 é 16, quer dizer, 15 vezes 4 é igual a 60. Ela gastou, então, R$60 comprando 16 cadernos. Ou você poderia ir de 4 em 4. 16 para mim é 4, mais 4, mais 4, mais 4. E cada 4 cadernos custam R$15. Então, 15, mais 15, mais 15, mais 15 também daria o quê? R$60. Porque ela gastou em relação aos cadernos.